E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios 8, verso 6. E eu quero iniciar a reflexão dessa noite, do que o Senhor tem para as nossas vidas através desse versículo. 1 Coríntios 8, 6. Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. Amém, queridos? Hoje, de uma maneira muito expositiva, nós vamos ler muito a palavra do Senhor. E eu quero te convidar a abrir em Êxodo, no capítulo 19, no verso 1. Eu vou utilizar hoje a minha Bíblia e ela está na versão Almeida, edição contemporânea. Não sei se tem como a gente alterar aí ou não. Se não, não tem problema. Eu vou lendo aqui pela minha Bíblia, tá? Verso 1 diz: no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, nesse mesmo dia chegaram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, chegaram ao deserto do Sinai. E Israel acampou ali no deserto, em frente do monte. Subiu Moisés a Deus e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, anunciarás aos filhos de Israel: vistes o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águias e vos trouxe a mim. Presta bem atenção nesse versículo. Agora, se diligentemente ouvirdes, essa palavra ouvirdes aqui, ela tem a mesma condição de que obedecer a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, embora toda a terra seja minha. Vós me sereis reino sacerdotal e filiação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciões do povo e lhes expôs todas essas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então, todo o povo respondeu a uma voz: tudo que o Senhor falou, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Disse o Senhor a Moisés: eu virei a ti. Deus está avisando, não somente que ele viria, mas ele está avisando a forma que ele viria. Ia ser assim sem ninguém perceber? Você vai ver aqui o que está escrito. Disse o Senhor a Moisés: eu virei a ti em uma nuvem espessa, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também sempre creiam em ti. Então Moisés anunciou as palavras do seu povo ao Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os, hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes,
e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor descerá à vista de todos, o povo sobre o monte Sinai. Nesses versículos que a gente acabou de fazer a leitura aqui, o Senhor, Ele está preparando o seu povo para algo muito maior. O Senhor, Ele nunca vai nos colocar numa condição sem antes colocar o chão para a gente caminhar. Ele vai desafiar a nossa fé a ponto de nós, às vezes, inclusive, duvidarmos do que Ele vai prover, do que Ele vai fazer. Mas Ele nunca vai deixar a gente desprovido de palavra, de direção, de cuidado e de zelo. Nunca. Nesse momento aqui, já havia passado muitas situações daqui. O povo tinha visto a manifestação da glória do Senhor. Nós cantamos aqui essa noite, né? Deixa-nos ver a sua glória. Deixa-nos ver a sua glória. O povo, esse povo, nós estamos falando dessa passagem aqui nesse tempo, já tinha visto o mar se abrir para que eles passassem. Eu não sei vocês, mas eu me vendo numa situação daquela, vendo baleia de um lado, porque eu já estou nos desenhos bíblicos. Baleia de um lado, peixe do outro, eu passando no meio, eu acho que eu nem ia querer sair, eu ia querer ficar lá no meio. Mas a glória do Senhor tem dessas coisas, da gente viver uma porção que a gente nunca viveu antes. Eu não sei se você já contemplou, já viveu o milagre do Senhor na sua casa, na sua família. A minha casa, ela é uma casa da onde contemplo o milagre e o nome dele se chama Tito. Por isso que ele é saudável desse jeito, gente. Por isso que a gente vai ter que colocar como que é, localizador que Israel falou, rastreador nele no nosso próximo endereço, porque senão a gente não vai conseguir achar a criança dentro daquele lugar. Porque é tão... Gente, vocês estão orando pelo nosso novo endereço? Gente, essa semana temos reunião. Orem aí, quem sabe a gente já passa o Natal no nosso novo endereço, Natal, Ano Novo. Aleluia, glória a Deus. Agora vamos lá para o verso 15, porque é assim, quando Deus fala que vai fazer, Ele faz. Verso 15 está lá escrito: e Moisés disse ao povo: estáis prontos para o terceiro dia? Não toqueis mulher nenhuma. Ao amanhecer do terceiro dia houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte e um sonido de buzina muito forte. Agora você fica imaginando. A gente está acostumado aqui em São Paulo a ouvir buzina na rua, tal, normal, barulhos. Agora você imagina um lugar deserto, uma montanha isolada, e de repente você começar a ouvir sons que você nunca escutou. Uma nuvem espessa no ambiente. Aconteceu tudo do jeito que ele havia falado para o povo que iria acontecer. Então levou Moisés o povo para fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subia como a fumaça de uma fornalha. Todo o monte tremia grandemente. E com cangor da buzina ia aumentando cada vez mais. Então Moisés falava e Deus lhe respondia por uma voz.
na frente de todos, Deus falava com Moisés. Vamos ir para o verso 18, quando diz: quando o povo viu os trovões e os relâmpagos, o som da buzina e o monte fumegante. O que aconteceu com essa gente? Ficaram animados, felizes, porque o Senhor estava cumprindo a palavra dele. Só que não. Mesmo com o aviso, mesmo com a direção, com a palavra, a própria palavra fala: tremeu de medo e retirou-se, pôs-se de longe. E disse a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, mas não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais. Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. O povo permaneceu em pé, de longe, enquanto Moisés se chegou às densas trevas onde Deus estava. Preste bem atenção aqui. Esses últimos versículos que a gente acabou de ler aqui mostram um povo que não quer responsabilidade no relacionamento. Mostra aqui um povo que não quer intimidade com seu Deus, não quer relacionamento nenhum. É muito mais fácil, vai lá, pastor Marco, vai lá, fala com ele. É muito mais cômodo eu ficar aqui sentadinha, você fala lá com Deus, o que ele tiver para falar, que você vem aqui e a gente troca uma ideia, eu já sei a direção, confia em ti, vai lá, fala. É muito mais fácil. A gente não quer sair da zona de conforto. A gente não quer pagar o preço para o relacionamento. E um relacionamento de intimidade, um relacionamento verdadeiro, ele vai pedir a primeira coisa para você. O quê? Tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Primeira coisa. Porque para você demonstrar de alguma maneira a sua intenção, você vai precisar dedicar tempo para expressar o que tem aqui e aqui. Vamos para o capítulo 31. 24 do 12 em diante. Diz assim: então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e espera ali. Eu te darei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu ao monte de Deus. Disse Moisés aos anciões: esperai-nos aqui até que tornemos a vós. Arão e Hur ficam convosco. E quem tiver alguma questão, chegará a eles. Moisés estava passando ali, naquele momento, a liderança do povo a duas pessoas. Enquanto ele se afastava para ter com Deus e receber a orientação, ele não deixou o povo abandonado. Ele não deixou o povo sem liderança. Paramos no? Só para saber se vocês estão me acompanhando. Vocês estão achando que... Tendo Moisés subido a nuvem, cobriu o monte, e a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai.
A nuvem o cobriu por 6 dias. No 7º dia chamou Deus a Moisés no meio da nuvem. Aos olhos dos filhos de Israel, a glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte. Então Moisés entrou na nuvem, depois que subiu ao monte, e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. A pergunta é: o povo esperou? Vamos lá para o capítulo 31, verso 18. Quando o Senhor acabou de falar com Moisés no monte Sinai, deu-lhe as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Vamos continuar aqui, porque na verdade, essa introdução toda, para eu te explicar a condição de como era o povo, de quem estava liderando o povo, de quem tinha negado o relacionamento, era para se chegar aqui, no bezerro de ouro. No resultado do desespero da alma. No resultado de resolução de problema à força. A própria palavra do Senhor nos ensina, não por força, nem por violência, mas pelo Espírito. Nada disso tinha acontecido nesse momento. E vocês vão ver nos detalhes do que vai acontecer aqui. Verso 1. Vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, juntou-se em volta de Arão e lhe disse: levanta-te, faz-nos deuses que nos conduzam. Quando a este Moisés, esse homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Eles estavam pacientes, né, queridos? Estavam pacientes, né? Estavam esperando com muita tranquilidade, né? Assim, a palavra do Senhor nos fala que ele ficaria ali por 40 dias. Mas o povo não sabia desses 40 dias. Às vezes é assim que o Senhor nos apresenta. Espera. Nem sempre a gente vai escutar do Senhor, vai, avance. Ou uma negativa de pronto. Não, isso não é para você. Isso não é para agora. Ele vai te testar. Ele vai te conduzir à maturidade. Ei, espera. Quantos dias, Senhor? Quantas horas? Não, porque hoje é horas, né? Dia já é muita coisa. Se falar meses, então misericórdia. Se falar um ano, então, Jeová, me leva antes. Só não precisar esperar tudo isso. Por quê? Porque a nossa geração é do imediato. A nossa geração é do imediato agora. Verso 2. Disse-lhes Arão: tirai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-os. Então todo o povo tirou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxe a Arão. Ele os tomou das suas mãos e com um buril deu forma ao e dele fez um bezerro de fundição. Então eles disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro. E apregoando, disse: amanhã será a festa ao Senhor. Já misturou tudo. Bezerro com o Senhor, com o altar, com Deus.
Já misturou tudo. Carnaval. No dia seguinte, madrugaram oferecendo holocaustos e trouxeram-lhe ofertas pacíficas. Depois o povo assentou-se para comer e beber. Presta atenção na parte B desse versículo. E levantou-se para... O que está escrito aí na sua Bíblia? Na minha está escrito assim: farriar. Sabe aquela musiquinha? Eu me lembro dessa canção, desse hino. Não toca, tá? Segura aí. Não toca esse hino, não. Não toca. Sabe aquele hino assim, ó, que cantava assim, ó. Peraí, deixa eu lembrar aqui o tom. Ritmo é ritmo de festa. A gente brinca. Mas, querido, nesse percurso aqui, desses versículos que a gente acabou de ler, a gente visualiza uma pessoa completamente despreparada para liderar. Totalmente imatura. Ouvindo um povo gritar, pedindo por direção, porque o que estava acontecendo ali? Eles, pela falta da liderança de Arão, eles começaram a sentir falta, é claro, do líder deles, que era Moisés, e que já estava se afastado há muitos dias. E eles não sabiam que ele iria voltar. Sabe, querido? Sabe aquela história assim, eu só dou valor quando eu não tenho? O povo queria um Deus, queria um líder. Nenhum dos dois eles tinham. E pelo desespero da alma de todos ali, porque ninguém estava bem, ninguém tinha ali o fruto do Espírito Santo, que traz o quê? Equilíbrio e domínio próprio. Existia um povo desesperado, sem liderança, e um líder desesperado sem saber se ouvia o povo ou se ia atrás de Moisés. E simplesmente ele resolve pedir para que o povo tragam seus ouros, tudo que vocês tiverem em casa. Vocês querem um Deus? Vocês querem um ídolo? Vai lá, tragam para cá o ouro, que eu vou aqui fazer o que vocês estão me pedindo. E foi isso que aconteceu. Vamos para o verso 19, que diz assim: chegando ele ao arraial e vendo o bezerro e as danças, irou-se, arremessou das mãos as tábuas e quebrou ao pé do monte. Então tomou o bezerro que tinha feito e o queimou no fogo, moendo até que se tornou em pó. E espargiu sobre as águas e deu a beber os filhos de Israel. Perguntou Moisés a Arão: que te fez este povo, que sobre ele trouxeste tamanho pecado? Respondeu Arão: não se acenda a ira do meu Senhor. Tu sabes que o povo é inclinado para o mal. Tá. O povo é inclinado para o mal. A função dele era o quê? Apaziguar. Ser o norte, ser a direção. Só que ele se inclinou da mesma maneira, na mesma condição que o povo. Disseram-me: faze-nos deuses que vão adiante de nós. Não sabemos que sucedeu a este Moisés e esse homem que nos tirou da terra do Egito.
Então eu lhes disse: quem tem ouro, arranque-o. Deram a mim e eu lancei no fogo. E saiu este bezerro. Olha aí que coisa linda. Nunca ninguém tinha feito um bezerro de ouro. É tanta criatividade no deserto, sem fazer nada, com o sol batendo na cabeça. Só comendo maná. Maná um pouco mais, como que chama? Doritos. Maná um pouco mais para perto do pão. Gente, eu tenho várias ideias do maná. Se eu vivesse naquela época, ia ter várias receitas de maná. E as outras mulheres daqui também, né? Não? Não, você não ia? Ah! Vendo Moisés que o povo estava desenfreado. Sabe o que isso significa? O povo estava totalmente desnorteado, sem liderança. E que Arão havia deixado à solta. Presta bem atenção. Aqui, nesse final desse versículo. Para a vergonha entre os seus inimigos. Pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, vem a mim. Quem não é, fica aí onde está mesmo. Houve a divisão do povo. Quem era por Deus, direita. Claro que eu ia falar direita. Logo vocês entenderam. Aleluia. E se juntaram a ele todos os filhos de Levi. Aqui, eu queria mostrar para vocês que nessa divisão, deixa eu ver aqui se eu marquei o versículo para falar para vocês. Mas logo aqui na frente, mostra aqui, verso 28. Os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés. Por quê? Aqueles que não eram de direita, o Senhor pediu para que a espada fosse empunhada, a espada na coxa, e que todos fossem exterminados. E nesse momento morre mais de 3.000 dentre o povo. A pastora, mas o Senhor, Ele não foi compassivo, misericordioso? Como não? Como não? Levi, toda aquela tribo ali, todo aquele povo, todos os filhos de Arão, saíram para cumprir essa sentença. E aqui a gente vê que o Senhor, Ele aceitou o arrependimento e a confissão do pecado de Arão a Moisés. Ele não fez isso com todos. Aqueles que se arrependem de algo que fez errado e chegou à consciência de que não foi bom, não chegou como incenso suave a Deus, que foi um pecado, que foi algo que separou ele de relacionamento contínuo. Nesse momento, a gente vê que o Senhor, Ele olha para o coração contrito, quebrantado, arrependido. Por que que o Senhor colocou essa palavra muito forte ao meu coração desde sexta-feira? Sexta-feira nós tivemos uma vigília aqui. Nós começamos às 20 horas e terminamos por volta da meia-noite. Pessoas foram curadas aqui nesse lugar. Pessoas foram libertas. Chegaram aqui endemoniadas. O ambiente da glória faz isso. Não é homem, não é mulher. É o ambiente.
E desde lá, hoje nós já estamos aqui no terceiro culto. Na metade do segundo, eu passei ali no corredor e eu olhei para a rua. Eu falei, anoiteceu. Porque eu já não sabia mais se era dia, de noite, de tarde. E o Senhor, Ele me mostrou muito claro. Que às vezes não é o bezerro de ouro. Mas talvez o bezerro de ouro da tua casa, da tua vida, tenha outro nome. Às vezes o bezerro de ouro do cenário da sua vida se chama orgulho. Se chama ego, se chama dinheiro. O bezerro de ouro é tudo aquilo que tira o lugar de Deus do centro da sua vida. Ou talvez é um ídolo mesmo. Às vezes é uma pessoa, às vezes é uma coisa, um objeto. Às vezes é a sua própria vaidade. Às vezes é a sua própria aparência que tem importância para você. Você deixa de ter tempo com Deus para fazer com que você se sinta bem aparentemente aos olhos das outras pessoas. Isso te faz bem, te causa bem. Às vezes é um status social. Às vezes são jogos ilícitos. Imorais, segredinhos do lugar secreto, que na verdade não era para ele estar lá, era para estar com o próprio Deus. Pecadinhos que estão em oculto, que só você sabe, você e Deus. Pornografia. Adultério. Traição, mentira. Aí você fala, mas pastora, na mesma linha que o adultério, que a traição, que a pornografia, você sabia que um sim seu, um não seu, uma decisão sua, que você vai falar pelo WhatsApp, que você vai falar pessoalmente, que você vai se colocar para uma equipe, ou qualquer outra área que seja, vai influenciar no mínimo 5 pessoas à sua volta? Se a gente soubesse disso, a gente teria mais responsabilidade das coisas que nós falamos, que nós proferimos para outra pessoa. E com isso tudo, eu queria deixar algo muito gravado no seu coração acerca dos ensinamentos que o Senhor nos mostra acerca desse texto que nós lemos aqui. A primeira coisa o primeiro erro do povo foi o quê? A impaciência. Nós não temos paciência durante o caminho, durante o processo. O Senhor nos apresenta situações difíceis e a gente nem meio entrou no caminho, como que é? Estreito. Mas a gente já quer chegar no fim, já quer ver o resultado. Coloca para mim aqui, Tiago 1:3. Tiago 1:3. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Nós estamos desistindo fácil nas batalhas. Nós estamos sendo vencidos muito facilmente nas batalhas. Primeiro, porque a gente não tem força. A gente não tem alegria mais mediante as situações difíceis que o Senhor nos apresenta.
Porque em nenhum momento Ele disse que iria nos deixar sozinhos, que iria nos deixar desamparados. Mas a primeira ação que já é vencida pelo inimigo é tirar a nossa alegria. É nos deixar sem dormir, sem conseguir comer, sem conseguir se relacionar com outras pessoas, simplesmente porque a gente não tem o que a gente quer naquele momento, naquela situação, naquele cenário. 2 Timóteo 3,14. Coloca aqui para mim. 2 Timóteo 3,14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que fosses inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Ei, você tem um histórico com Deus. Você já aprendeu muito com Ele. Será que o que você já aprendeu com Ele já não te traz aqui, nesse caminho, nessa jornada, no dia chamado hoje? E você não consegue buscar nisso tudo um pouco de alegria, um pouco de contentamento, um pouco de perseverança para chegar até o fim? Romanos 12:12. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Durante a espera, o povo não estava deixando de ver a manifestação no monte. Então, peraí. Moisés não chegou. O monte está lá fumegando. Então quer dizer que ainda não acabou. Você está vendo lá toda a situação contrária? Então não acabou, querido. Continua. Persevera. Busca força em Deus. Ah, pastora, eu não estou conseguindo mais. Ai. Porque é assim. Ovelha lembra do pastor na hora que não está as coisas boas. Pode ser de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Pode ser de sábado, domingo. Pode ser feriado, não vai ter discipulado, mas tem ligação. Quando as coisas não estão boas. E nem quando não estão tão boas. Porque o povo estava desesperado, porque não tinha resposta e não tinha liderança. Estava buscando o quê? Um norte. Aí quando as coisas vão bem, acontece o resultado daquela oração que você ligou lá para o pastor. Pastor, você ora por mim? Porque, é isso, isso e isso. Aí o pastor vai saber do retorno, da resposta do Senhor, pelas outras ovelhas. Porque você esqueceu de procurar o pastor e falar assim: pastor, você não sabe? Não sei. Aconteceu. Eles tiram o direito da gente celebrar um testemunho de oração, que foi de madrugada, que foi de noite, orando por você. Povo é povo, como diz o meu pastor, porque assim, gente, os pastores dessa casa aqui não são ovelhas desgarradas, não. O Israel e eu, nós somos pastoreados. Nós prestamos conta. Nós temos a quem chorar e temos também com quem se alegrar. Nós honramos na ausência e na presença. E isso a gente se ensina. Isso se transfere no dia a dia, conhecendo o que acontece em meio a situações.
Provérbios 3, do verso 21 ao 24. Filho meu, não se apartem essas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso. Próximo. Porque serão vida para a tua alma e adorno ao teu pescoço. Então andarás seguro no teu e não tropeçarás o teu pé. Quando te deitares, não temerás. Deitar-te-ás e o teu sono será o quê? Tem gente que já não consegue dormir há muito tempo. A paz já não é mais presente, já não é mais uma realidade. O que mais chega para a gente são pessoas que dependem de remédios para poder dormir e desligar, porque a sua mente não para. A sua mente continua pensando nos problemas, nas situações difíceis. E aí, para a gente ter um pouco de prazer na vida, a gente cria o bezerro de ouro. A gente cria situações, ambientes, pessoas, coisas que vão nos dar aquela sensação de alegria, aquela palavra que a gente estava falando ali, o farriar. A gente sai do plumo, a gente sai do foco, a gente sai do objetivo, a gente se desvia completamente, porque foi isso que aconteceu com o povo. Segundo erro do povo, segundo erro que fez com que não houvesse relacionamento, não houvesse intimidade, foi a idolatria. Foi eles colocarem o bezerro de ouro no lugar que só cabia Deus. Ou é Deus, ou é Deus. Não tem meio Deus. Não tem sim, sim, ou não, não. Não pode. Não dá. Não dá para a gente ser morno. Ou é ou não é. A criação do bezerro de ouro foi um desespero da alma. Foi um descontrole das emoções. Foi um descontrole da mente, da consciência. Se tivesse um ali, que aconselhasse Arão, Arão, não é por esse caminho. Arão, você vai erguer um altar mesmo? Você vai fazer um bezerro de ouro e vai colocar ele para o povo adorar, feito por mão humana. Gente, eu fico pensando na inocência desse povo, porque na hora de abrir o Mar Vermelho não existia bezerro de ouro, não existia nenhum objeto que fizesse com que eles tivessem ainda, durante o dia, a nuvem. Eles tinham sinais, gente, da glória do Senhor, do zelo, do cuidado do Senhor. De dia era a nuvem. À noite era o quê? O fogo, a coluna. Era manifesto, tudo dava para se ver. Ah, pastor, então nós estamos numa situação um pouco mais inferior ao povo, né? Porque hoje em dia a gente ou crê ou crê. Eu estava dividindo, não sei se foi no culto da tarde, já não sei mais. Foi em algum momento. Eu estava falando sobre, eu não sei se vocês tiveram a experiência de orar no monte. E eu não tenho como lembrar desses momentos sem me emocionar. Porque a gente subia, colocava a meia por cima da calça de moletom para não entrar os bichos lá dentro.
subia lá um tanto de homem na frente, as mulheres no meio e tinha mais um tanto de homem para trás. E a gente ia unido subir. Quando a gente chegava lá em cima, começava a orar e de repente a gente esquecia do tempo. E quando a gente abria o olho, era o chão todo iluminado. O que é isso, gente? O que é isso? Aí você olhava para a árvore pegando fogo. Falei, meu Deus do céu, o que é isso aqui? As nossas crianças não sabem o que é isso. Elas estão com os olhos nas telas. Só que a gente também está. A gente não tem mais anseio pela presença. A gente não quer mais relacionamento. A gente não quer mais dedicação de tempo. Tempo de qualidade para quê? Eu quero o meu tempo de qualidade, pastor. Eu quero fazer o que me dá prazer. Só que não é assim, querido. O Senhor, Ele tem ciúme de mim e de você. Enquanto você está lá na tela ou em qualquer outro lugar, o seu bezerro de ouro, o Senhor está te chamando. João, que saudade de você, João. Pedro, as madrugadas, cadê você, Pedro? O que a gente vai deixar para as nossas crianças? Que experiências sobrenaturais a gente vai deixar eles ver? Porque a própria palavra nos ensina, nos fala que o amor vai o quê? Já não está? Será que não está? Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Essa vigília para mim foi tão intensa, tão intensa. Tão intensa, que eu cheguei em casa, não consegui dormir. Eu fiz o Tito dormir, eu passei a madrugada inteira, chorando. Quando foi 5, 6 horas, porque a gente, para poder falar com Israel, para a gente poder se comunicar, a gente foi conversar, e eu comecei a sentir umas dores, né? Eu falei, mas meu Deus, eu não fiz nada, eu não corri, eu não bati, não fiz nada. E aí eu começava a colocar a mão aqui, eu falei, meu Deus, eu acho que está ficando roxo. Eu estava comentando com o pessoal aqui, né? Aí depois eu fui lembrar. Eu fiquei muito tempo de joelho. A carne grita. A carne grita, geme. Se incomoda. Ela sai da zona de conforto. O Senhor nos chama à intimidade. O Senhor nos chama para o relacionamento. O Senhor nos chama para um relacionamento de verdade. Primeiro amor. Sabe aquele amor que você tinha quando você pegava a Bíblia e você queria conhecer um pouco mais de Jesus? Quando você não conhecia o que era falar em línguas. E aí você olhava e falava, meu Deus, o que é aquilo ali? Mas eu queria tanto, mas eu não tenho. E aí você ficou lutando tanto para ter, tanto para ter, tanto para ter. Aí você teve, foi batizado. Quanto tempo que você não fala em línguas? Quanto tempo que você não procura o Senhor no secreto e não se joga na presença dEle? Mas o que vão pensar de mim? Se eu estou chorando, se eu estou levantando a mão assim ou assado. A gente está preocupado no que os outros estão pensando da gente, como estão pensando, por que vão pensar, se nós vamos conseguir ainda ser a referência, o status social, o alcance que é necessário hoje. Estamos esquecendo do mais importante. O Senhor sempre quis relacionamento. No Éden, no Sinai, hoje. Sempre vai ser relacionamento. Sempre Ele vai querer ter um pouco mais de você.
sempre mais. E a gente construindo os nossos bezerros de ouro. Sabe o único acerto do povo? Qual foi? O arrependimento. O retorno. Porque chegou uma hora em que Deus falou: Moisés, separa o povo. Separa o povo. Veja aí quem é da parte do arraial. E quem não for, empunhem as armas. Peguem as espadas. Eliminem. Vai chegar uma hora em que o Senhor, Ele vai se colocar dessa maneira na minha vida e na sua. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Os indícios, o cenário está sendo formado. E por mais que a gente ore por paz em Israel, o cenário está sendo feito, formado. Só não acredita quem não quer. Tudo que está aqui está sendo e está criando forma. O dia do fim está próximo. Por mais que os pregadores não encontrem mais vontade de falar sobre o retorno e não queiram mais preparar uma igreja madura para a volta do Senhor, porque enquanto o Senhor não encontrar em nós uma igreja madura, Ele não volta. E a gente vai continuar sofrendo, e a gente vai continuar errando. Que o Senhor encontre em nós um tipo de gente que apressa a vontade do Senhor, que apresse, que quando fale Maranata, hora vem, Senhor Jesus, que de fato venham sentir isso. Chega de modinha, chega de canção da moda. Será que o seu coração grita por Maranata? Será que você anseia por Maranata? Ou você ainda quer construir o seu bezerro de ouro? Ou você quer ver e quer ter as coisas que te dão prazer? Mas eu não me casei. Mas eu ainda não sou mãe. Você está vendo que o nosso bezerro de ouro passa a ter nome? Assim como as nossas emoções. Ódio, raiva, rancor, orgulho, ego, competição. Quem é o melhor? Quem faz melhor? Quem toca melhor? Quem é o mais desejado? Quem é o que mais é procurado? Sempre vai haver um bezerro de ouro. Mateus 3:2. Existe arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Lembra que eu comecei o texto falando: o Senhor, Ele sempre orienta o povo antes que aconteçam os fatos. Arrependa, porque está próximo o reino dos céus. Mas Mateus 3:8. Mateus 3:8. Mesmo livro, ajuda aí. Produzi, pois, frutos dignos do quê? Ele não espera que você fale com a sua boca que você está arrependido. Ele quer ver na ação
após o ensino da palavra e consciência racional, a sua mudança de rota, a sua convergência. A paciência é um dos frutos de uma vida de intimidade com Jesus. Sabe por quê? Ele foi paciente em todos os processos que ele teve que viver na terra. Ele veio para mostrar para a gente que é possível. É possível. Nos ajuda, Senhor, a tomar decisões certas no tempo certo. E nos dá tempo para ouvir a sua direção. Sabe, querido, presta bem atenção, eu já estou terminando. Não prometa nada quando você estiver feliz. Não prometa nada quando você estiver na farra. Não prometa nada quando você estiver celebrando. Celebre, festeje, mas não assuma compromisso quando a sua alma está completamente fora de si. Não responda nada quando você estiver irritado, irritada. Não responda. Se permita dar oportunidade de você errar menos. Traz isso para você. Vai falar besteira, pensou a besteira, pronto. Sai de cena. Você sabe que você vai fazer coisa que não é para fazer? Sai de cena. Foge da sua alma. Foge dela. Não decida nada quando estiver sentindo dor. Está sentindo dor? Sinta a dor. Só isso. Sinta a dor. Nós tivemos agora em Itajaí um casal que perdeu o bebê. Ele nasceu de 33 semanas. E o casal me mandou a foto. Eu virei para ela e falei assim: agora não é a hora. Não é hora de você perguntar. Não é hora de você questionar. É hora de você sentir dor. O Senhor, Ele vai fazer isso com a gente em alguns momentos, sabia? A gente vai ter que passar por dores. Porque isso vai deixar a gente com os músculos mais rígidos para passar por outras dores. Vai nos fazer fortes e maduros. O que mais existe hoje é pessoas que não querem passar pela dor e são completamente imaturas. E o Senhor não vem buscar uma igreja imatura. Se Ele passou por dores, quem sou eu? Quem sou eu? Deus, Ele não está preocupado em responder às suas perguntas. Ele deseja ouvir as suas respostas. O que você tem para responder a Ele sobre sobre o chamado, sobre o que Ele tem te procurado, sobre o que Ele tem falado com você? Porque Ele tem falado com você e você sabe. Qual é a sua resposta para Deus hoje? No que não depender de você, seja simples, dependa dEle. Você não é a Mulher Maravilha. E você não é o super-homem. Por mais que a televisão
façam isso com as nossas crianças, né? Desejem que, eu quero ser o super-homem. Eu quero ser o Homem-Aranha. Eu quero ser... Não, eu quero ser filha. Eu quero ter um pai para mim correr e pedir por misericórdia. E pedir, Senhor, me liberta. Liberta da minha alma, liberta de mim mesmo. Liberta da minha alma, liberta dos meus pensamentos. Liberta das vontades insanas, impuras. Me liberta da vontade de dar na cara daquele. Comportamentos seguros quando estiver com raiva, não responda. Feliz, não faça promessa. Cansado, não desista. Persista. Triste, não tome decisões importantes. O que é importante para você? Vai para o quarto orar, vai se acalmar. Com problemas, não procure culpados. Você está com problema? Não procura culpado. Traga para si. O que eu fiz de errado para isso acontecer? Qual foi a parte que eu errei? Deus, fala para mim. Eu preciso crescer, eu preciso amadurecer. Só que o que eu faço? Eu fujo do confronto. Eu fujo da correção. Só que o Senhor nos pede, vem para perto. Deixa eu cuidar de você. Deixa eu cuidar das feridas da alma. Deixa eu cuidar das suas emoções. Deixa eu te mostrar qual é a sua verdadeira identidade. Deixa eu te mostrar qual é o chamado. Deixa eu te mostrar qual é a missão, qual é o propósito disso tudo. Nós precisamos ser mais a peça do quebra-cabeça do que a imagem como um todo. Eu preciso participar de um coletivo. Eu preciso saber em que momento me encaixar numa equipe para fazer de fato algo acontecer que tem a ver com um propósito muito maior. Que às vezes os meus olhos não estão conseguindo decifrar o motivo pela qual toda aquela ação. Mas no futuro tudo, a imagem, quando você coloca uma peça com a outra, vai começando a clarear e trazer a informação completa. Só que você só vai ter informação completa depois que você se encaixar no coletivo. Se você não se encaixa, se você não procura e não dá disponibilidade para que isso aconteça, você vai continuar vivendo no raso. O sol é para todos. Assim lá, com o povo do Egito, com o povo de Israel no Egito, no Monte Sinai. Mas a sombra do Onipotente é só para quem decidiu entrar no esconderijo do Altíssimo. Tem um descanso que Ele reserva somente para os íntimos. Tem um descanso da alma que Ele só revela para aqueles que se colocaram disponíveis. Não são os melhores, não são os que falam melhor, não são os que tocam melhor, não são os mais desejados ou com os mais seguidores. É o disponível, que é o mais difícil hoje em dia. Vai ter vigília. Onde você estava? Fala a verdade. Não minta para mim. Que nem aquele cara lá do YouTube. Não minta para mim. Eu vou fazer aquele curso dos sinais. Aí pronto. Aí ó. Brincadeira. Quem não se percebe, não se domina. Quem não se conhece, não tem o que
equilibrar, o que controlar. Não, aqui eu tenho que ir mais devagar. Não, aqui eu tenho que acelerar. Aqui eu tenho que fazer isso. Aquele lá. Quem não se conhece, não se domina. Quem não reconhece que tem um bezerro de ouro na sua vida, vai continuar na idolatria, fazendo altares dentro da sua casa e da sua vida, que o Senhor não agrada e não está lá. Não adianta pedir milagres estando nesse lugar. Faça por merecer. Está pedindo coisas grandiosas para Deus? Se entregue mais. Tenta mudar as ações, que eu tenho certeza que vai ser diferente o resultado. Quem não controla as suas emoções, serão controladas por ela. E foi isso que aconteceu com o povo. 3.000 morreu. Sabe por quê? Estavam totalmente descontrolados emocionalmente. E por não controlar suas emoções, e tudo que já tinha conhecido por Deus, na sua história de vida com Ele, porque eles já tinham vivido muitos milagres. Ele se deixou levar pela necessidade da alma em buscar um apoio, uma força, uma direção. Se coloque de pé no seu lugar. Essa noite o Senhor nos leva a um lugar de arrependimento. Essa noite o Senhor nos fala: sede perseverantes. Tenham paciência no processo, durante o processo, durante o caminho. Não se desvie. Não se desvie da promessa, da direção. Continua firme. Deixa que o mais é Deus quem vai fazer. Se limite a ser filho. Se limite a ser filha. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. O Senhor está falando com algumas pessoas aqui sobre a sua realidade, sobre o seu futuro. Coloque a mão sobre o seu coração, que é a morada da sua alma. Seja verdadeiro com seu Deus. Confesse. Confesse baixinho. Confesse alto. Confesse da maneira que você quiser, mas confesse. Dê nome aos bezerros de ouro que você criou na sua vida, na sua casa, que estão lá dentro da tua casa. Você sabe sobre o que eu estou falando. Altares de idolatria. Altares de idolatria. Vícios. Imoralidade. Você quer ver de verdade a glória do Senhor, querido? De verdade você quer ver nuvem. Você quer ver folhas no chão, iluminada, a árvore e fogo. O Senhor pede o seu tempo. O Senhor pede relacionamento.